E indo para uma entrevista com o ministro Gilmar Mendes, do STF. Em primeiro lugar, bem-vindo ao Jornal da CNN, ministro. Boa noite. E logo minha primeira pergunta. Ministro, o que o senhor espera que a Câmara faça amanhã ao votar sobre a manutenção ou não da prisão do deputado Daniel Silveira? Boa noite, William. Um prazer enorme falar com você no Jornal da CNN. Eu espero que a Câmara avalie a gravidade da situação e que, de fato, considere aquilo que foi decidido pelo ministro Alexandre, inicialmente, e depois pelo plenário, pelos 11 votos no plenário do Supremo Tribunal Federal, que faça a devida avaliação da gravidade do caso. Ministro, no seu entendimento, nós estamos diante de um caso isolado? Ou as atitudes e palavras do deputado encontram incentivo, respaldo ou até mesmo aprovação por parte do Palácio do Planalto, especificamente por parte do presidente Jair Bolsonaro? Eu não acredito que, neste momento, a presidência da República ou o Palácio do Planalto tenha interesse numa crise como esta. Como já ouvi você dizer, essa matéria acabou por, de alguma forma, envolver a Câmara e o Senado. Portanto, levou essa crise para o Congresso, além de envolver também o Supremo nesse tipo de questão. De modo que a mim não me parece que nesse momento haja interesse do Planalto nessa crise. Mas o modo de fazer política, o modo de agir, esse modo agressivo talvez estimule algumas pessoas a se comportarem dessa maneira, talvez até para comunicar com aquilo que se julga ser o seu público. Em suma, nós temos que fazer esse tipo de análise. Nós, do nosso lado, temos tentado manter os padrões da democracia. E, nesse sentido, até eu fiz uma mensagem no Twitter chamando a atenção para o mérito do ministro Dias Toffoli, que instaurou aquele bem conhecido inquérito das fake news, que tem evitado a perda de controle e tem revelado também uma série de desvios na política brasileira. Ministro, o senhor está se referindo à sua vinda ao público hoje, através de uma rede social, na qual o senhor, seguindo as palavras que o senhor enunciou, disse que esse inquérito ao qual o senhor se referiu revelou fatos gravíssimos. Foram suas palavras. Como o inquérito mira hoje, sobretudo apoiadores do atual governo, a que fatos gravíssimos o senhor se refere? Todo esse movimento que havia para amedrontar as instituições. Nós tivemos aqueles ataques diretamente ao Supremo. Este próprio deputado defendia ou defende o fechamento do Congresso Nacional ou a volta do AI-5, que todos nós sabemos foi a consagração de uma ditadura formal no Brasil a partir de 13 de dezembro de 1968. A ditadura militar sob a presidência de Costa e Silva. Também se descobriu, por exemplo, que havia financiadores desse movimento. Alguns empresários estavam patrocinando esses movimentos. Tudo isso vem sendo descoberto e vem sendo investigado e punido nesse inquérito. Acho que é uma boa contribuição para a preservação do Estado de Direito e da democracia no Brasil. Ministro, há um ponto específico levantado pelos operadores do campo do direito, especificamente juristas, em relação à figura do flagrante, empregada pela nossa Corte Suprema para decretar a prisão do deputado Daniel Silveira. Alguns entendem que a instantaneidade das redes sociais tem que fazer mudar a compreensão do que é flagrante ou não. Se isso prevalecer como jurisprudência, onde a gente vai parar? Eu acho que nós temos que olhar o caso nas suas circunstâncias, William. Eu vi até alguns reparos que fizeram à decisão
do ministro Alexandre. Agora, no caso específico, além da declaração colocada imediatamente nas redes sociais, nós tivemos uma repetição que se deu até no momento da prisão, quando o deputado pediu licença aos policiais federais para divulgar mais um vídeo de ataque ao Supremo Tribunal Federal. Eu acho que aqui não há nenhuma dúvida. Nós podemos até discutir em tese esse conceito da flagrância e tal, mas aqui não há nenhuma dúvida sobre o flagrante. Acho que isso ficou, inclusive foi discutido. O ministro Marco Aurélio, que foi o único a fazer considerações sobre o assunto, disse que não há nenhuma dúvida sobre o flagrante. Ele que é tão rigoroso em matéria criminal. Ministro, vamos deixar o caso agora do deputado Daniel Silveira de lado e aproveitar aí a sua participação, com a relevância que a sua participação tem também do STF, para provocá-lo em relação a outros temas. Por exemplo, recentemente o senhor declarou que a Lava Jato tinha candidato, tinha programa e até uma interferência muito forte no processo eleitoral. Agora, o ativismo judicial é um fenômeno que vem crescendo no Brasil. E, para muitos críticos, o STF leva em conta cálculos políticos por parte dos seus ministros e que o STF interfere demais. O senhor, ministro, o senhor leva em conta cálculos políticos nas suas decisões? Não faço esse tipo de cálculo, certamente não faço. Agora, claro que nós analisamos as consequências das nossas decisões, certamente fazemos isso. Não nos interessa se uma decisão vai favorecer a um grupo A ou a um grupo B. Veja que hoje, por exemplo, nós somos muito provocados. Se diz muito, e você mesmo está dizendo isso de uma maneira talvez não tão direta, que nós participamos muito da vida política. E por quê? Porque nós somos provocados. Se você olhar no artigo 103 da Constituição, o controle abstrato de normas permite que qualquer partido político com um representante possa provocar o Supremo Tribunal Federal. Portanto, nós atendemos às demandas dos diversos partidos. Veja, por exemplo, que o ministro Lewandowski, e não foi por sua opção, se tornou hoje quase um cogestor, vamos chamar assim, do nosso sistema de saúde. E por quê? Porque ele se tornou relator daquela matéria sobre a vacina. E desde então, ele prosseguiu nas férias despachando sobre essa temática, num momento muito confuso da política sanitária no Brasil. Eu não diria que isto é negativo, mas o tribunal não sai, eu já disse isto, caçando processos aí pela rua. Eles nos veem. Esses dias alguém até me perguntava, William, se o tribunal tem partidos e se a maioria da bancada do Supremo é filiada ao Rede Solidariedade. Por quê? Porque tem atendido a muitos pedidos do Rede Solidariedade. E eu disse não. Talvez eles tenham bons advogados e tragam os pleitos corretos ao tribunal. Ministro, deixa eu provocá-lo aí em relação à expressão que o senhor acabou de utilizar, que a participação ou a interferência ou a posturas políticas do tribunal ao qual o senhor pertence se dá em parte porque lhes caem no colo decisões, ou é por omissão. Esse exemplo que o senhor acabou de citar é emblemático. As limitações, por exemplo, da resposta federal à crise sanitária levaram o Supremo a uma interpretação muito, digamos, incisiva do que é a relação entre os entes da federação. Essa relação gerou graves conflitos políticos. Foi omissão do governo federal que levou o Supremo a intervir nessa interpretação? Eu tenho a impressão que sim. Se você olhar o sistema SUS, a partir do artigo 196 da Constituição, você vai ver que ali há um experimento institucional, em que se tenta criar uma autoridade, o sistema SUS, a partir da união do Poder Federal, dos estados e dos municípios.
O que passou a ocorrer nesta quadra do governo Bolsonaro? Nós passamos a ter uma relação bastante conflitiva, especialmente na área da saúde. Portanto, de alguma forma, vamos dizer assim, a cabeça do sistema, que seria o Ministério da Saúde, de alguma forma ela foi decepada ou ela passou a faltar. E nesse sentido, então, o tribunal teve uma missão integradora, inclusive tentando arbitrar, primeiro, conflitos entre a União, estados e municípios, e muitas vezes tentando preservar as medidas que estados e municípios tomaram para, eventualmente, ter que arrostar, enfrentar os desafios, ou a omissão, ou mesmo a ação positiva do governo federal. Vou dar um exemplo. O governo federal decretou, por exemplo, como atividades essenciais, as atividades de culto, as atividades de manicure, de cabeleireiro, independentemente de qualquer restrição territorial, até mesmo casas lotéricas. E governadores e prefeitos tinham outros critérios. E os hospitais estão sediados nos estados e nos municípios. E se tratava, como você sabe, as medidas de isolamento eram umas medidas de gestão da própria rede hospitalar. Então, gerou-se uma confusão. O que o Supremo disse? Que essas medidas tomadas pelo governo federal não interferiam no âmbito estadual e municipal. Foi uma forma de arbitrar esse conflito. Ministro, por último, o senhor participou recentemente de um debate público no Brasil, iniciado por um livro publicado pelo ex-comandante do Exército, o general Eduardo Vilas Boas, que mereceu uma resposta depois de um colega seu de corte, do ministro Fachin, e aí o senhor publicou uma frase muito contundente: ditadura nunca mais. Em 2018, quando houve a troca na presidência do STF, houve um entendimento entre o comandante do Exército e o novo presidente, do qual o senhor teria participado também, pelo qual, pela primeira vez, o principal assessor da presidência do STF foi o então chefe do Estado-Maior do Exército, o mesmo general Eduardo Vilas Boas. Como assim aceitar uma indicação de alguém que hoje alguns integrantes do STF colocam na luz de quem tentou pressionar o STF? William, não participei de nenhum entendimento quanto à indicação de assessor. Isto é uma decisão do presidente do tribunal, e eu fui presidente do tribunal, como você sabe, de 2008 a 2010, e nesse período não se cogitava de ter assessor militar no tribunal. Então, portanto, não participei dessa indicação. E eu também não reputo relevante para a decisão. Eu acho que foi uma decisão infeliz aquela que nós tomamos. Você sabe que eu perfilhei com os 5 vencidos. Acho que foi uma decisão infeliz aquela decisão. Nós já deveríamos ter revisto o caso da segunda instância, mas foi uma decisão tomada autonomamente pelo tribunal, que depois houve por bem fazer a revisão. Houve aquele debate sobre se deveríamos julgar o HC ou também a ação declaratória de constitucionalidade, e aí o posicionamento neste ou naquele sentido da ministra Rosa: se viesse a ADC, ela votaria num sentido, mas mantido o habeas corpus seria num outro sentido, e aí a ministra Carmen pautou só o HC e não a ação declaratória de constitucionalidade. Foi uma decisão autônoma. Eu acho que o tribunal sofreu muita pressão, inclusive da mídia naquele momento. Eu até uso a expressão mídia opressiva para aquele momento, mas eu não acredito que o tribunal tomou a decisão por conta do tweet do general Vilas Boas. Eu acho que aí os pelotões da mídia, se houve algum efeito, os pelotões da mídia eram superiores aos pelotões militares. Ministro, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da CNN. Boa noite. Boa noite, William. Um prazer enorme falar com você. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.